easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje para falar da rodada aí da semana 16, porque eu não acredito que é semana 16 já aqui comigo, nesse programa especial de Natal, o Vitor dos Santos. Feliz Natal, Vitor! E aí, Gabriel, Feliz Natal pra você e sua família aí, vamos lá. Família da NFL Hoje também, mandar um Feliz Natal também pro Marco, pro Fred, pro Zé, que estão nessa altura aí comendo bastante, abrindo os presentes. Espero que o Papai Noel tenha trazido uns presentes bem legais para vocês. E como a gente falou, esse programa especial, puxar um pouco a cortina, assim, a gente não tá gravando no dia de Natal, né? A gente gravou com antecedência aqui, mas para trazer a melhor informação para vocês, para deixar... Tem pessoal aí que chega o dia 25, já cansou um pouquinho aí da família, já teve aquela tia chata, o tio chato reclamando. Então essa hora de você botar o fone, escutar um pouco o podcast NFL Hoje e se informar sobre tudo que acontece na NFL. Como a gente falou, tá na semana 16 já. Difícil de acreditar que a gente já tá no final da temporada regular, né, Vitor? Pois é, passa rápido, né? Mas tá chegando uma fase importante da temporada. Agora cada jogo vale bastante, mesmo os jogos que parecem que não valem muito, eles fazem bastante diferença ano que vem no draft, né? A gente sabe que, por exemplo, teve o Tampa Bay Buccaneers, eles perderam o último jogo da temporada e com isso conseguiram a primeira escolha geral para que conseguiram draftar o Jameis Winston. Então esses jogos valem bastante. Vamos começar logo pelo Monday Night Football. Monday Night Football que vai ter o Cincinnati Bengals contra o Denver Broncos. O Denver Broncos aí que começa aí o Kansas City Chiefs encostar um pouco neles. No penúltimo programa o Zé falou dos cenários que seriam possíveis para o Kansas City Chiefs ultrapassar o Denver Broncos. Eu acho que não seria nenhuma coisa de outro mundo. Já são 8 vitórias consecutivas dos Chiefs. E os Broncos aí com várias questões, né? A gente lembra que logo que o Brock Osweiler assumiu o comando desse ataque, o jogo terrestre começou a ir muito bem. Só que nas últimas semanas começou a jogar mal de novo, né, Vitor? A linha ofensiva jogando muito mal, o CJ Anderson baleado, o Ronnie Hillman não conseguindo correr muito bem. E a linha ofensiva do Denver Broncos sofrendo muito. E vai jogar aí talvez contra a melhor linha defensiva da temporada, que é do Cincinnati Bengals, né? Preocupante o cenário do Broncos, né? Nos últimos 3 jogos eles não conseguiram marcar no segundo tempo. Contra o Chargers, o Raiders e os Steelers, acabaram perdendo 2 desses 3 jogos. A situação é complicada. Contra os Steelers até eles começaram correndo no primeiro drive da partida, só que teve o fumble do Ronnie Hillman, e a partir daí eles abandonaram de vez o jogo corrido. Não sei se era uma estratégia desde o início, mas de qualquer forma eles acabaram abandonando essa estratégia. E eles vão enfrentar agora um Bengals que eles vêm de uma partida interessante contra o Niners. Eles não tiveram grandes números no ataque porque eles se favoreceram de boas posições no campo, né? O 49ers teve muito problema com turnover naquela partida e nem precisa falar da defesa do Bengals, que é uma das melhores da temporada. E vai ser um jogo bem complicado em Denver. Falando um pouco do Cincinnati Bengals, a gente sabe que a situação com o Andy Dalton tá machucado, né? O AJ McCarron vai pro jogo. E agora, uma coisa ele teve uma partida razoável contra o 49ers, como o Vitor falou, teve boas posições de campo durante a partida, mas agora ele vai jogar contra a defesa do Denver Broncos, né? Que é talvez aí a melhor defesa da temporada, o outro desafio completamente diferente. E é um jogo importante aí pro posicionamento, né, no final da temporada, né? A gente sabe como é importante você ter aí a folga na primeira semana dos playoffs, né? Nesse momento o Cincinnati Bengals é a segunda melhor campanha da AFC e folgaria. O Denver Broncos no momento está enfrentando o Pittsburgh Steelers, então é um jogo que acho que ninguém quer enfrentar na AFC, quer enfrentar os Steelers. Então é um jogo importante aí para as duas equipes, para tentar conseguir esse bye, para tentar fugir. É um jogo muito complicado de se prever, porque de um lado você tem o Denver Broncos que o ataque não está funcionando, e do outro você tem o Cincinnati Bengals que com o AJ McCarron é difícil de fazer muitos prognósticos, né? Porque a gente sabe que o primeiro jogo que ele entrou é difícil você fazer uma avaliação correta de um quarterback que entra durante o jogo. E depois contra o 49ers, como o Vitor falou também, que não é muito parâmetro. E agora vai jogar com contra a melhor defesa da NFL, então um desafio bem grande. O Brock Osweiler, que
eu não sei a opinião do Vitor, não cheguei a perguntar pra ele antes da gente começar a gravar, ele não vem sendo o principal problema desse ataque do Denver Broncos, né? Não, o ataque em si não está cooperando, né? Os recebedores não estavam conseguindo fazer as recepções, principalmente no final das partidas. Contra o Raiders foi assim, contra o Steelers foi assim também. Mas, te falar também, o Osweiler no jogo contra os Steelers, os últimos drives da partida ele foi bem mal, ele não tomou decisões certas, fez uns arremessos bem questionáveis. Ele não vem sendo a razão do Broncos perder esses jogos, mas também é um dos motivos do Broncos também não estar ganhando. A gente discutiu isso no programa de segunda-feira, que a gente fez a análise aí da rodada. O Brock Osweiler, eu acho que naqueles últimos drives pesou um pouco a falta de experiência. Apesar de ser o 4º ano dele na liga, ele só agora está se tornando titular, então acho que pesou bastante. E o Vernon Davis e o Demarius Thomas parece que tem alguma obrigação contratual de ter um drop complicado no final das partidas, porque o Vernon Davis, eu lembro no jogo contra o Raiders, prejudicou muito o Denver Broncos com um drop no final do jogo. O Demarius Thomas, apesar de... A gente olha, se você só olhar os stats do Demarius Thomas contra o Pittsburgh Steelers, parece que foi um bom jogo, mas de novo sofreu muito com os drops. Então, acho que, ainda mais com um quarterback jovem, o Emmanuel Sanders não, acho que o Emmanuel Sanders vem jogando bem, mas o Demarius Thomas e o Vernon Davis precisam ajudar mais o Brock Osweiler. E o meu palpite para esse jogo, acho que mesmo com o AJ McCarron, mesmo o jogo sendo em Mile High, eu acho que os Cincinnati Bengals vão vencer. Eu acho que o Denver Broncos tem mais problemas no ataque do que os Bengals no momento. Vitor, qual é o seu palpite? Eu vou de Broncos. Eu não sei se o AJ McCarron está pronto para atacar essa secundária como o Big Ben atacou. Eu acho que não foi... no jogo contra os Steelers, não acho que a defesa do Broncos foi mal. Acho que ficaram numa posição horrível, né? Eles passaram a maior parte do segundo tempo em campo. O ataque não ajudava a defesa. E o Big Ben fez jogadas excelentes. Eles tinham o Antonio Brown também, que era imparável nessa temporada. Então, o palpite é o Broncos ainda. Vamos ver aí quem esteve certo. E vamos passar agora para o jogo de sábado, né? O Washington Redskins e o Philadelphia Eagles. Se a gente teve na última rodada o Houston Texans e o Indianapolis Colts, que tinha cara de playoffs, esse jogo também tem toda a cara de playoffs. O Washington Redskins aí na liderança da NFC Leste, né? Teve uma grande rodada para eles, que eles venceram o Buffalo Bills, e o Philadelphia Eagles e o New York Giants perderam. O Washington Redskins só depende dele, né? Acho que precisa, mesmo esse jogo sendo na Filadélfia, eu diria até que o Washington Redskins é o favorito, vem jogando melhor. O Kirk Cousins cresceu bastante agora que o Jordan Reed tá saudável, o Deshaun Jackson tá saudável. Eu acho que fez uma grande diferença. O time está começando a correr um pouco melhor com a bola. E do outro lado, o Philadelphia Eagles é exatamente o contrário, né? Eu acho que uma situação parece que ser complicada dentro do vestiário com o DeMarco Murray. Ele pouco correu com a bola no jogo contra o Arizona Cardinals. Acho que foram 2 ou 3 oportunidades só. E o Philadelphia Eagles, que depois da vitória do Patriots parecia que estava dando uma virada na temporada, eu acho que agora estou começando... Acho que é o time que perde, sempre acontece isso. Quando ganha tá tudo bem, quando perde, eu acho que os probleminhas ali que existiam mesmo quando o time vencia, eles começam a ficar mais pesados. Eu acho que o Philadelphia Eagles, no momento, o clima lá não é tão bom, né, Vitor? Não é. E antes da partida contra o Cardinals, a franquia estava olhando pro duelo contra o Redskins, né? Porque o Eagles ainda depende de si. Se ele vencer o Redskins e o Giants, ele ganha a divisão, se classifica para os playoffs. Só que não dá para ignorar a pancada que eles levaram do Cardinals. E também tem a questão dos desfalques, né? Que tanto o Byron Maxson e o Eric Rose, 2 cornerbacks, saíram machucados. Eles não treinaram até então nessa semana. Vamos ver se eles vão jogar no domingo. E, como você falou, o Redskins a confiança está altíssima lá em Washington. Que Kansas não é mais piada. Ele é capaz de liderar esse time até os playoffs. E vai ser um duelo entre um time que está bastante confiante, que é o Redskins, contra o Eagles, que vai ter que juntar todas as forças que tem. E como você falou, né, o time tá se quebrando agora, você está ouvindo os boatos do DeMarco Murray. As piores coisas estão acontecendo no pior momento possível do Eagles. O Vitor falou sobre o Kirk Cousins, eu queria falar mais um pouquinho. Muita gente compara ele ao Andy Dalton, né? E essa comparação eu acho que é justa. E também tem outro ponto que ele lembra muito o Andy Dalton, que o Kirk Cousins, a gente sabe que nos jogos de prime time, assim como o Andy Dalton era até esse ano, ele não vem jogando bem nos jogos de prime time, né? A gente viu o jogo contra os Redskins, teve a derrota para os Giants no primeiro confronto da temporada entre as duas equipes.
Eu acho que o Kirk Cousins, nesses momentos aí, ele ainda não conseguiu superar. E é um jogo sábado, né? Então é um prime time. Então, eu acho que seria... Claro que a vitória é imprescindível para o Washington Redskins, mas eu acho que se o Washington Redskins vencer com uma grande atuação do Kirk Cousins, eu acho que mentalmente vai ser muito bom para ele, que é um quarterback jovem ainda. Eu acho que vai ser meio que um ponto de virada, de repente, aí até na carreira dele, né? A gente sabe que o Washington Redskins já está interessado em renovar o contrato dele aí por vários anos, quer fazer ele o franchise quarterback da equipe. Eu, sinceramente, eu acho cedo ainda para dizer se ele vai ser ou não. Eu acho que ele pode ser, de repente, pode ser um cara aí, assinar um contrato no nível do Andy Dalton e um pouco mais que o Colin Kaepernick, e ser aquele quarterback aí que não vai te ganhar jogos, mas também não vai te perder muitos jogos, né? E para esse jogo, eu acho que mesmo o jogo sendo na Filadélfia, meu palpite é o Washington Redskins. Vitor, qual é o seu palpite? O Redskins também. Bem, vamos avançar agora, outro jogão de divisão aí que também pode definir o futuro. Do futuro do Patriots não, porque já garantiu aí a vaga nos playoffs. Patriots e New York Jets. Os Jets precisam desesperadamente dessa vitória, porque apesar de terem vencido na última rodada, saíram da zona de classificação pro Wild Card, né? Um dos critérios de desempate, acho que é força dos oponentes, e o Pittsburgh Steelers acabou ultrapassando aí o New York Jets. E a gente sabe que os Jets passaram bem perto de vencer o Patriots na primeiro confronto entre os dois. Os Jets fizeram uma ótima partida aí quando os Patriots ainda estavam invictos. E a gente sabe que esse time dos Patriots é bem diferente do time do momento que eles se enfrentaram pela primeira vez. As lesões começaram a pesar um pouco mais. A gente até teve o retorno do Gronk, mas ainda não se sabe se o Danny Amendola vai jogar. O Julian Edelman talvez retorne, mas eu acho difícil. O Patriots teve que assinar com o Steven Jackson, né, veteraníssimo aí, pro backfield. Então é uma equipe, eu acho que é mais vulnerável do que quando o Jets enfrentou o Patriots pela primeira vez. Eu acho que, se eu não me engano, o Dion Lewis não jogou aquele primeiro jogo, né, que era um jogador que naquela época estava fazendo uma diferença bem grande. E nesse momento, para os Jets, né, o Ryan Fitzpatrick está jogando melhor, né. O Vitor, que fez o Scout Report, né, do Ryan Fitzpatrick, que assistiu o último jogo dele aí, fez uma análise, ele pode falar melhor. Mas eu acho que é importante para os Jets que o Ryan Fitzpatrick está jogando o melhor futebol americano dele nesse momento da temporada, né? Com certeza, né? Eles têm uma tabela complicada. Essa semana eles pegam o Patriots e na última semana eles pegam o Bills. Bem, vai ser um jogo bem complicado, assim, porque o Patriots, como você falou, está bem desfalcado. O Jets tem uma defesa capaz de botar pressão no Tom Brady, né? Isso que é importante também. E o Fitzpatrick, como você havia falado, ele vem fazendo um trabalho seguro ali, né? Ele vem usando bem o Brandon Marshall e o Eric Decker, e ele vem botando o ataque em boas condições de conseguir as vitórias, né, pro Jets. Uma previsão para esse jogo é bem complicada. Eu acho que até o Jets está enfrentando o Patriots no melhor momento possível, assim, porque eles estão enfrentando em casa, faltando 2 jogos na temporada. Eles precisam da vitória para ir para os playoffs. Então, o meu palpite seria o Jets. O jogo é em Nova York, né? A gente sabe que se tem um time que não se intimida muito jogar fora de casa, é o New England Patriots, né? Mas eu vou discordar do Vitor. Eu acho que até acho que emocionalmente esse time do New York Jets é mais sólido que o New York Jets da época do Rex Ryan. Mas mesmo assim, a gente sabe que o New England Patriots sempre encontra um jeito aí de vencer os jogos, de contornar aí as lesões. Então acho que o Patriots vence, mas não vai ser fácil. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado aí, como foi no primeiro confronto entre essas equipes. Bem, passar para mais um jogo, né? O Green Bay Packers vai enfrentar o Arizona Cardinals. Acho que a gente, no começo da temporada, quando a gente viu esse jogo, a gente ficou animado de ser um jogo aí que poderia definir posicionamento nos playoffs, né? Campanha número 2, campanha número 3, mas o Green Bay Packers nesse momento bem abaixo aí do Arizona Cardinals, acho que em campo principalmente, né? Porque o ataque do Green Bay Packers vem jogando mal, o Mike McCarthy voltou a chamar as jogadas lá em Green Bay, mas os problemas continuam com os recebedores jogando muito mal. Mas do outro lado, acho que assim como os Jets estão pegando o New England Patriots num momento bom, acho que os Packers estão pegando o Arizona Cardinals num bom momento também.
que vai ser o primeiro jogo depois da saída do Tyrann Mathieu, né, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, tá fora da temporada, e a gente sabe que o Tyrann Mathieu era um candidato sério aí a Defensive Player of the Year, um jogador único, acho que não existe outro jogador como o Tyrann Mathieu na NFL, e acho que o Green Bay Packers vai ter essa vantagem aí de pelo menos pegar o Arizona Cardinals pouco tempo depois da equipe perder um jogador tão importante, ainda vai estar se adaptando. Você acha que isso pode fazer alguma diferença pro Green Bay Packers, Vitor? É sempre uma vantagem, né? Você enfrentar o Cardinals sem o Tyrann Mathieu, mas você citou que o Mathieu é um cara único na NFL, mas se existe alguns jogadores mais semelhantes a ele em termos de características atléticas, o Cardinals tem eles, né? Tem o Deon Buchanan e o Patrick Peterson, que são dois caras super versáteis. E eu acho difícil o Cardinals vacilar em casa contra o Packers. Eu acho que o ataque do Packers é muito decepcionante nessa temporada, né? Quando você acha que a equipe ia engrenar, eles não conseguiram, eles tiveram aquela vitória contra o Lions na semana seguinte do Thanksgiving, e agora esse jogo contra o Raiders eles não foram seguros, então meu palpite é o Cardinals vencer em casa. Tá com certa facilidade. É engraçado que a gente achava que o Green Bay Packers seria um time que não sofreria muito com a ausência do Jordy Nelson, né, mas que realmente vinha sofrendo muito. E falando um pouquinho do Arizona Cardinals, né, no lado do ataque pelo menos, o David Johnson vem jogando muito bem. O que eu suspeitava aconteceu, né, que o Chris Johnson, que já não teve um mês de novembro tão bom, quando ele se machucou, entrou o David Johnson, o ataque terrestre melhorou muito. E eu acompanho o Vitor, acho que o Arizona Cardinals vence sem muitos problemas. Vamos passar agora para a próxima etapa do programa. Eu vou falar de um jogo, o Vitor vai falar do outro. Começar pelo Sunday Night Football. O New York Giants vai enfrentar o Minnesota Vikings, um jogo vital para o New York Giants. E um jogo vital que talvez seja sem o Odell Beckham, né? No momento que a gente está gravando esse programa, a gente ainda não sabe o resultado do recurso do Odell Beckham. O que o especialista vem falando que o mais provável é que não saia a suspensão, que ele seja mantido pelo menos um jogo. E a gente sabe que ele é o melhor jogador dos Giants aí, até com alguma folga. Ainda mais o jogo sendo em Minnesota, acho que o Giants sem o Odell Beckham vai ter muita dificuldade para vencer esse jogo. Um jogo vital, né, para os Giants, porque precisa vencer e torcer aí contra o Washington Redskins. Se o Washington Redskins perder esse jogo para o Philadelphia Eagles e os Giants vencerem, os Giants vão torcer por outra derrota para o Washington Redskins e vão depender só de si vencer o Philadelphia Eagles para conquistar a vaga nos playoffs. E do lado do Minnesota Vikings, né, acho que a vaga no Wild Card está bem encaminhada. O Adrian Peterson sofreu uma torção no tornozelo no último jogo, mas não parece ser nada grave, ele deve ir para o jogo. O Teddy Bridgewater teve uma boa partida na última rodada, eu acho que é essencial para o Minnesota Vikings que ele mantenha esse crescimento aí para o resto da pós-temporada, né? Porque acho que para ter qualquer chance o Minnesota Vikings vai precisar de mais do Teddy Bridgewater. E eu acho que ainda mais pelo jogo ser em Minnesota e é o último jogo do Vikings aí nesse estádio alugado, né? Digamos assim, que ano que vem vai pro estádio novo, né? Eu acho que o Minnesota Vikings, principalmente se o Odell Beckham não jogar, acho que o Minnesota Vikings vence, até que a gente sabe os problemas do New York Giants na defesa e é difícil pensar que essa defesa vai conseguir parar o Adrian Peterson se ele tiver 100%. Vitor, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, a campanha invicta continua? Acho que sim. A expectativa para esse jogo é que seja um jogo mais disputado que foi da primeira vez, né, que as duas equipes se enfrentaram em Carolina. O Falcons vem da vitória contra o Jaguars. Foi estilo Falcons, né, nessa temporada, não foi muito bem consistente durante a partida. Mas de positivo foi o Julio Jones fazer um touchdown, que ele estava 5 partidas sem marcar. E agora eles pegam um Panthers que vem de uma... Eu ia falar derrota, né? Mas na verdade foi uma vitória que o gosto não foi não foi tão bom assim. Porque o Panthers foi a primeira partida do Panthers nesse ano que eles não conseguiram um sack. E a defesa falhou muito no último quarto, o ataque também cometeu turnovers. Então, dito isso, eu acho que o Panthers vai vir mais motivado para essa partida, para corrigir os erros nesse clássico de divisão contra o Falcons. São dois jogos recentes dos Panthers, né? Teve o jogo contra o Saints e agora teve o jogo contra os Giants, que a defesa não jogou tão bem, né? O ataque eu acho que nesse momento é um dos melhores da NFL, mas a defesa parece que não está jogando com a mesma pressão que
jogava principalmente na primeira metade da temporada, né, Vitor? Acho que é um pouco mental, acho que deve bater algum relaxamento lá no time, mas você vê toda hora o Ron Rivera gritando nas sidelines e os outros líderes do time também tentando motivar. Eu acho que contra o Falcons eles são capazes de segurar a onda e vencer essa partida. O Julio Jones e o Roddy White já falaram bastante aí do Josh Norman, né, criticando ele, então acho que vai ter esse clima aí a mais, que a gente sabe como é que foi o Josh Norman contra o Odell Beckham na última rodada. Bem, vamos passar agora para outro confronto de divisão aí, o St. Louis Rams vai enfrentar o Seattle Seahawks. St. Louis Rams que já está de olho aí em 2016, talvez aí alguns jogadores já estejam mais preocupados em dar uma olhada como é que está o mercado de casas lá em Los Angeles, talvez, pensando numa possível mudança. Claro que já não é tão provável mais essa mudança quanto era há alguns meses, mas mesmo assim, o Todd Gurley continua sendo aí a única peça desse ataque que funciona. A gente sabe que a defesa do Seahawks vai se concentrar em parar o St. Louis Rams, botando bastante gente na linha de scrimmage. A gente sabe que o Seattle Seahawks tem aí os jogadores para fazer isso, vai usar bastante ali o seu front seven para parar o Todd Gurley, e por causa disso eu acho que o Seahawks não vai ter muita dificuldade. A defesa do St. Louis Rams, que tem uma linha defensiva tão boa, mas permitiu bastante jardas terrestres aí pro Doug Martin no último jogo, né, no Thursday Night Football. E a gente sabe que o Seahawks perdeu o Thomas Rawls, o Marshall Lynch ainda não vai voltar, talvez volte nos playoffs. E o Christine Michael teve até um bom jogo contra o Cleveland Browns, mas a gente sabe que o Cleveland Browns também tem uma defesa muito ruim contra o jogo terrestre, então acho que vai ser até um bom jogo aí pro Seattle Seahawks testar se esse backfield vai funcionar mesmo, porque por mais que o Russell Wilson venha jogando um nível historicamente alto, o time ainda precisa aí do jogo terrestre, principalmente para fechar os jogos, né? Então é um bom jogo aí para o Christine Michael correr bem, ou o Bryce Brown, ou o Fred Jackson, e com um pouco mais de confiança pro último jogo da temporada, que é contra o Arizona Cardinals, se não me engano, não é, Vitor? Sim. Então acho que é um bom jogo aí para construir confiança, né? E a gente sabe que o St. Louis Rams, apesar de fazer uma temporada muito ruim, o St. Louis Rams costuma fazer jogos bem duros contra seus rivais de divisão. Então vamos ver, mas meu palpite é o Seattle Seahawks. Vitor, para você uma das maiores rivalidades aí da NFL do passado recente, mas um pouco esvaziada, né, pelo momento do Baltimore Ravens, né? Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Vocês vêm atropelando nas últimas semanas, vai pegar um Ravens que tá já não tem muitas aspirações nessa temporada, a não ser talvez buscar a primeira escolha no draft. Mas a gente sabe que clássico é clássico, né? Até na primeira partida entre os dois, o Ravens já era o azarão e conseguiu vencer no Thursday Night Football, se não me engano. Mas eu acho muito difícil. O Ravens tem uma secundária horrível. Eles, se não me engano, são a pior defesa, a defesa que mais cedeu touchdowns aéreos nessa temporada. E os Steelers, a gente está vendo os Steelers de um lado muito otimista, né, por causa de como eles vêm jogando, mas eles estão pressionados também, eles não podem perder uma partida, porque isso pode deixá-los fora dos playoffs. Então, eu acho que os Steelers ainda estão motivados, que eles não vão relaxar nesse jogo lá em Baltimore. Meu palpite é que eles vencem esse jogo. Passar agora para o próximo jogo, o Houston Texans vai enfrentar o Tennessee Titans lá em Tennessee. Tennessee Titans sem o Marcus Mariota, né, ele já não joga mais esse ano por causa de uma lesão no joelho. Acho que não foi nada sério, mas uma forma de Tennessee Titans poupar o cara que deve ser o futuro da franquia. E o Houston Texans, do outro lado, precisa vencer, não pode sonhar em tropeçar, porque já conseguiu uma vitória importantíssima contra o Indianapolis Colts. A gente não sabe ainda quem que vai ser o quarterback, o TJ Yates lesionado, o Brian Hoyer lesionado. Pode ser que a gente veja o Brandon Whedon de novo aí no comando do Houston Texans. Mas é um jogo aí que o Houston Texans não pode sonhar em tropeçar. E acho que também é importante o J.J. Watt, não que ele venha jogando mal, mas eu acho que ele não está jogando naquele nível que a gente está acostumado a ver o J.J. Watt. A gente sabe que a mão dele está prejudicando bastante, mas seria um bom jogo aí para ele voltar a jogar bem. A gente sabe que a linha ofensiva do Tennessee Titans não é das melhores. O Zach Mettenberg, que vai ser o substituto do Marcus Mariota, não é o cara mais móvel na face da terra, né? Ele é um dos quarterbacks aí mais lentos, apesar de ser bem jovem. Então acho que é um bom jogo aí pro o J.J. Watt aí voltar a conseguir sacks e voltar a ter impacto. Eu acho que o Houston Texans vence o jogo, mas eu acho que pelo estado do ataque do Houston Texans, eu acho que não vai ser um placar muito elástico.
Vitor, Indianapolis Colts e Miami Dolphins. O Colts vem da derrota pro Texans, que pode ter sido crucial, né, nas aspirações do time para os playoffs. Vai pegar um Dolphins que também tá bem desmotivado nesse final de temporada. O que poderia ser um certo fator de motivação, que é o ataque com Ryan Tannehill e Lamar Miller, não vem acontecendo nas últimas rodadas, os dois não vêm jogando muito bem. E vai ser interessante ver como que o Colts vai reagir, né? Porque no ataque o time tá se quebrando nas últimas semanas. O Matt Hasselbeck, sua condição física vem piorando a cada jogo. Mas eu ainda assim espero que a defesa venha com um pouco mais de vida para parar esse ataque do Dolphins que não vem jogando muito bem. Então eu jogo o Indianapolis Colts vencer essa partida. O Chuck Pagano deu uma entrevista aí no começo da semana falando que o Matt Hasselbeck tá acabado do pé pra cima, né? Ele tá sofrendo com lesões na costela, no braço, várias lesões aí. Eu até ouvi uma entrevista dele que eu achei inacreditável, que ele tava com a lesão na costela, né? Ainda era dúvida pro jogo contra o Houston Texans. E na quinta-feira, isso é quinta-feira antes do jogo, ele falou que ainda doía pra respirar. Acho que é uma coisa bem importante aí pra qualquer ser humano, né? E você vê o estado físico da Matt Hasselbeck e tendo que jogar ainda é bem complicado. O Andrew Luck ainda não vai voltar, então é a situação bem complicada dos Colts. Bem, passando agora para Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs aí bem encaminhado aí a vaga no Wild Card, né? Não pode sonhar em perder para o Cleveland Browns, ainda mais jogando no Arrowhead. Vai receber o Cleveland Browns que com o Johnny Manziel, né? O Johnny Manziel que contra o 49ers teve uma boa partida. Contra o Seahawks eu acho que você jogando em Seattle contra uma defesa tão boa quanto o Seahawks, eu achei que até o jogo dele foi bom. E vai enfrentar outra defesa muito boa, então acho que é mais um bom teste aí pro Cleveland Browns, para ver se o Johnny Manziel é ou não o quarterback do futuro. E o Kansas City Chiefs vem de uma partida boa, aí, de uma boa vitória contra o Baltimore Ravens. Precisa continuar tendo esse bom desempenho no ataque. Precisa colocar o Charkandre West para correr mais com a bola, acionar mais o Jeremy Maclin. O Alex Smith vai ser sempre o Alex Smith, não tem como exigir muito dele, que a gente sabe que ele tem suas limitações, mas eu acho que o Kansas City Chiefs, se mantiver o nível aí, ele deu uma caída aí contra os Chargers e na semana anterior, contra o Baltimore Ravens jogou um pouco melhor, tem que voltar e para terminar a temporada regular numa boa crescente para poder sonhar com alguma coisa aí nos playoffs. Meu palpite é o Kansas City Chiefs, e eu acho que até o Kansas City Chiefs com o Justin Houston na defesa, Eric Berry jogando muito bem, eu acho que é um time que pode ser bem complicado de se enfrentar nos playoffs. Vitor, um jogo aí de... Acho que daqui pra frente, acho que ninguém aí com aspiração de playoffs. Acho que o pessoal que já tá pensando em 2016, Chicago Bears enfrenta o Tampa Bay Buccaneers lá na Flórida. O Buccaneers vem na derrota do St. Louis Rams no Thursday Night Football. E eles vêm convivendo com bastante faltas bobas, né? Que é um time bastante jovem, principalmente no ataque. Acho que é o time que mais cometeu penalidades na temporada. Mas eu acho que vai ser suficiente para vencer um Bears que você viu na última partida contra o Minnesota que eles não tem mais nada no tanque. Assim, o ataque eles já perderam o Marquise Wilson, que era um dos recebedores que no início da temporada ninguém esperava nada dele, mas ele começou a produzir um pouco e agora eles perderam ele de vez. O tight end Matheus Bennett também está fora da temporada. E a linha ofensiva que também não está protegendo muito bem o Jay Cutler. Eu acho que o Bucs vence esse jogo. Acho que vai ser interessante até vai ser interessante ver como que o Bucs termina essa temporada. Ver se a gente consegue criar um pouco mais de química para começar a temporada seguinte com tudo. O James Winston aí que está lutando pelo prêmio de Offensive Rookie of the Year, agora com o Marcus Mariota lesionado. Ele é um dos favoritos. Bem, agora é passar para Dallas Cowboys contra o Buffalo Bills, né? Outro jogo aí, dois times que já não estão aspirando a muita coisa na temporada. O Buffalo Bills, acho que dá pra chamar de decepção, né? Porque a gente esperava tanto dessa defesa do Buffalo Bills e o ataque que liderou a equipe, mas não foi o suficiente. O Dallas Cowboys também vai vir agora com Kellen Moore, se não me engano, ao invés do Matt Castle. Então, o Dallas Cowboys também é outro time que a gente esperava muito, mas esse tem mais motivos de lesões do Tony Romo, lesão do Dez Bryant. Vamos ver, esses dois times precisam mostrar sinais aí para a próxima temporada, que são dois times que a gente, mesmo estando mal agora, a gente espera que, com os jogadores lesionados retornando ao time, a gente espera que voltem a brigar por playoffs. Então acho que
A gente sabe que tem alguns times que a melhor coisa é cair o máximo possível no draft e selecionar o mais alto possível. Esses dois times eu acho que tem as peças aí para brigar e tem que terminar jogando bem, mas meu palpite pelo jogo ser em Buffalo, eu acho que uma vitória dos Bills. Vitor, Jacksonville Jaguars, New Orleans Saints. Que decepção Jacksonville Jaguars na última rodada, né? Mas vai ser interessante esse jogo porque a expectativa pode ser de um shootout, né? Entre Blake Bortles de um lado e o Drew Brees, que ainda não está confirmado para o jogo, que ele machucou o pé contra o Lions. Mas, de qualquer forma, é um confronto entre dois grandes ataques e duas defesas terríveis, né? O Jaguars, a gente vê o Blake Bortles soltando o braço lá e cometendo muitos erros, mas eu não sei se os erros que ele pode cometer contra o Saints vai ser suficiente para perder a partida, porque a defesa do Saints é horrível. Então, meu palpite é o Jaguars vencer num jogo que pode ser interessante. Não sei se muita gente vai ver, mas o placar pode chamar muita atenção da gente. Acho que é um bom jogo pra gente pegar e assistir durante a semana e fazer aí um scout report. Só queria falar mais um pouquinho do Blake Bortles. Eu acho que ele vem cometendo muitos erros mesmo, como o Vitor falou, mas eu acho que é justamente por causa da defesa, né? Como a defesa tá muito fraca, tá jogando muito mal, eu acho que ele tem que arriscar mais e jogar mais no limite e obviamente acaba errando mais. Eu acho que, não sei se a opinião do Vitor, mas acho que no geral foi uma temporada positiva pro Blake Bortles, né? É bem interessante, né? Porque algumas coisas que a gente vê em quarterbacks mais jovens é que eles, depois que eles cometem algum erro, lançam uma interceptação, enfim, fazem algum lançamento errado, eles ficam tímidos depois. E isso não vai acontecer com o Bortles, né? Você vê ele soltando o braço com as peças novas que o Jacksonville Jaguars tem. Então é uma temporada esperançosa aí para os torcedores do Jaguars. Eu acho semelhante ao que aconteceu com o Oakland Raiders, né? Mas eu acho que numa escala menor, né? Tem Blake Bortles, tem o Allen Hurns, tem o Allen Robinson. Então acho que a esperança está em alta lá em Jacksonville. Vamos passar para o último jogo agora. O San Francisco 49ers vai enfrentar o Detroit Lions. Mais um jogo aí que dois times que já estão pensando em 2016. 49ers, acho que dentro de casa eles ainda conseguem fazer alguma força, né? A defesa ainda consegue jogar um pouco melhor, mas fora de casa não tem muito jeito. O Detroit Lions, o ataque melhorou, né, com o Jim Bob Cooter, né, o novo coordenador ofensivo. Matthew Stafford vem jogando bem melhor. E eu até vi alguns especialistas falando que essa crescida aí do Matthew Stafford com o Jim Bob Cooter pode fazer com que o Detroit Lions resolva manter o coordenador ofensivo e, consequentemente, o Jim Caldwell, né? Porque a gente sabe que quando chega um treinador novo, normalmente ele gosta de trazer seus coordenadores, selecionar os coordenadores. Então, acho que para manter o Jim Bob Cooter, talvez possa salvar aí o cargo do Jim Caldwell. E eu acho que o Detroit Lions vence jogando em Detroit, mas essa torcida do Detroit Lions, que é uma das mais sofridas da NFL, passou por mais uma temporada decepcionante depois de um bom ano em 2014. Bem, esse foi o nosso podcast de sexta-feira. Falamos aí de todos os jogos aí do sábado e do domingo e da segunda, né? 3 jogos seguidos com a NFL pra gente assistir. E difícil de acreditar que depois disso a gente já vai estar pensando já na semana 17, última semana da temporada regular, já quando a gente entrar lá no ar na segunda-feira pra falar. Passou rápido, mas foi um bom ano de futebol americano, né, Vitor? É um ano bastante competitivo, né? Engraçado que no final, nessas 2 últimas semanas, não tem tantas vagas de playoffs abertas, mas durante a temporada você via vários times brigando pelo wild card e pelos títulos da divisão. Então, uma temporada bastante competitiva. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com o Vitor dos Santos. A gente volta na segunda-feira para falar de tudo que rolou na semana 16 da NFL. Até lá, tchau!